gente, tira essa ideia aí, hein? Vamos com os campeonatos estaduais. No Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo das semifinais, com presença de vários desses reforços já dessa janela, né? Pois é, o De La Cruz, por exemplo, que a gente viu na reportagem, jogou muito bem pelo Flamengo. Que jogador. Já o Renato Augusto foi mal pelo Flu. E aí o time do Fluminense não foi bem ontem, não. O resumo do Fla-Flu tá nessa imagem. Com o resultado em conteste. E também tá nessa. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos e por isso que a gente não conseguiu vencer. Ontem foi mais Fla do que Flu. Muito mais em todos os sentidos. O time do Tite dominou o clássico, finalizou mais, conseguiu ser organizado e agressivo, correu mais também. Teve o poder de criação colocado à prova e correspondeu. Uma chance atrás da outra, especialmente no primeiro tempo. Da eficiência e da precisão, não dá para dizer o mesmo. Pro Fluminense, jogo difícil de digerir, noite estranha, apagada. Sem Samuel Xavier e André, Fernando Diniz escalou Guga e Renato Augusto. Preferiu começar com Marcelo no banco e Diogo Barbosa entre os titulares. Nada funcionou. Faltou conexão. Então não foi por conta que jogou Renato Augusto e o Ganso. A gente errou uma enormidade de passes, a gente saiu jogando mal, a gente escolheu mal, se saiu jogando curto, se saiu jogando longo. Então o time não existiu por conta do todo e isso, eu sou responsável por conta disso. O tricolor suportou como pôde, o quanto pôde. Numa cena repetida desse campeonato carioca, os rubro-negros usaram e abusaram do direito de perder gols. De tudo que é jeito. Cebolinha parou em Fábio. De La Cruz escancarou o caminho para o Pedro, mas a cavadinha não foi das melhores. O uruguaio também quis tentar. Só aos 20 minutos, o Fluminense conseguiu esse chute com o Diogo Barbosa. Pedro escolheu o caminho possível e quase encontrou um golaço. O Flamengo deixou claro, não sossegaria enquanto não marcasse. E se era questão de tempo, tinha passado da hora. Pulgar enxergou Everton Cebolinha entre Guga e Arias. Flamengo 1-0. A bola cruzada lá do bolo e apareceu Cebolinha. E saiu barato. Grande jogo, jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação. Diniz voltou do intervalo com Marcelo na lateral esquerda, mas perdeu Ganso, machucado, no comecinho do segundo tempo. Lima entrou. O Flamengo também teve uma baixa por problema físico. Ayrton Lucas deu lugar a Vinha. Luiz Araújo assustou. Arias também. O equilíbrio durou quase nada. Cebolinha puxou o contra-ataque e Thiago Santos parou a jogada com falta. O zagueiro foi punido com cartão amarelo. Após a revisão do VAR, o juiz mudou a decisão e aplicou o vermelho. Uma nova e obrigatória pressão rubro-negra começava ali. Com a Arrascaeta, o Flamengo passou perto. Vitor Hugo contra Fábio, melhor pro goleiro. Ao Fluminense, uma única saída: tentar não sofrer mais gols. Só que o time falhou. Primeiro erro: deixar o Arrascaeta livre para pensar. Segundo erro: deixar o Pedro solto para voar. Dom Pedro Imperador marca o segundo gol do Flamengo aos 45. Pedro de novo ficou pertinho de fazer o terceiro. O Flamengo abre ótima vantagem para o segundo jogo da semifinal. E ela poderia ser ainda maior não fosse o goleiro Fábio. Para os tricolores, além do resultado, o desempenho do time deixa dúvidas e esfria o sonho do tricampeonato. O Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença, que vai à final. Ou seja, o Fluminense precisa fazer 3 gols de vantagem no sábado que vem.
Isso contra uma equipe que não sofre gol há 10 partidas. Só sofreu 1 no campeonato. E ainda tem o dado que maltrata os tricolores. A sequência sem vencer clássicos agora é de 12 partidas. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, e daí tentar fazer alguma coisa melhor. Uma semifinal que está ainda aberta. Vamos expandir alguns desses números e destacar aqui os dois técnicos, começando pelo Tite. Constância, estabilidade. Aqui, ó, 16 vitórias, 2 empates, 4 derrotas em jogos oficiais, tudo isso, 75,7% de aproveitamento, 42 gols, 11 gols sofridos. Nesse campeonato estadual, apenas 1 gol sofrido, sendo que nem era o Tite nesse jogo, né, Bárbara? Era um time de meninos. O Flamengo já tá com essa cara do Tite. Muito. E ontem fez uma partida até taticamente impecável contra o Fluminense, né? Em todos os setores do campo. O Flamengo conseguiu pressionar muito a saída de bola do Fluminense e se organizar, porque todo mundo tenta, né? Mas é muito difícil marcar essa saída de bola, porque gera muito espaço para o Fluminense quando não é bem feita. Ganhou os duelos no meio-campo, o Fluminense com o meio-campo muito menos marcador e sempre colocava mais de um jogador para marcar os atletas mais talentosos do Fluminense, como, por exemplo, o Arias. Então, o Arias, por exemplo, vencia o primeiro duelo e perdia o segundo, porque sempre tinha um outro jogador ali fazendo essa marcação. Então, é um cara que se preocupa muito com isso, né? O Tite em organizar suas equipes defensivamente e ganhando campo. Para aí, sim, você pode ver ali as chances desperdiçadas do Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido por muito mais. Então, foi uma partida impecável e com a cara do Tite, extremamente organizada. E os clássicos têm sido difíceis para o Fluminense. O Fluminense igualou, como o Richard falou na reportagem, a pior sequência sem vencer clássicos. São 12 jogos já, é a segunda pior, né? Na verdade, igual a 2021. O Fluminense não vence um clássico desde a decisão do Carioca do ano passado, justamente contra o Flamengo. Você acha que o Fernando Diniz ainda não encontrou a melhor forma de escalar esses reforços que chegaram no começo? Primeiro, falando sobre os clássicos, pior do que perder os clássicos é que não tem conseguido jogar bem esses jogos. Isso deixa uma impressão ruim. Sobre encaixar ou não essas peças, o Diniz apostou mais uma vez em recuperar jogadores que são talentosos e que estão aí pelo Brasil e que o Fluminense tem condições de contratar, como foi o Renato Augusto, né, que hoje é um jogador que chega para o Fluminense de graça. É um jogador muito talentoso numa fase, né, de idade aí um pouco mais avançada. A sensação que eu tenho não é sobre quem ele escala ou quem ele deixa de escalar, se é o time ideal ou não, mas esse time não está pronto. Né? Jogou o Mundial de Clubes no ano passado, teve férias até fevereiro, está com dificuldades aí de ter algumas adaptações dentro do que o Diniz acredita que é o potencial desse time, né? Que é apostar em jogadores mais experientes, jogadores talentosos com a bola no pé. Assim, tem uma desconfiança, a torcida tá ali pegando no pé como ontem. Foi chamado de burro. Mas eu ainda acho que é muito início para a gente chancelar que não vai dar certo ou que o caminho não é esse. Tem que esperar um pouco mais. O Diniz segue fazendo o que ele fez no ano passado em apostar no que ele acredita. Bom, e no Campeonato Paulista,